Bom dia, profs! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. Eu sou Roberta Luz e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui e já compartilha com outros profs pra gente ajudar aí esse mundo da docência a se conectar. Hoje eu tenho um assunto que é muito importante e que pode, de alguma forma, ser um pouco frustrante para alguns professores, mas acontece. Já aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com vocês, ou já aconteceu, que é quando a nossa autoridade é questionada, ou de alguma forma enfraquecida. Eu já tive até aluno que me xingou. E aí? O que fazer? Né? Eu sei que é muito desafiador e a gente, óbvio, né, às vezes está ali super exposto, muitos alunos, e, enfim, a nossa autoridade sendo questionada. Mas, às vezes, alguns pequenos comportamentos nossos podem, de qualquer forma, estar sabotando, inclusive, a imagem como esses alunos nos veem. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Bom, a ideia aqui é que esse episódio eu fale com vocês sobre 5 erros que podem, de alguma forma, estar minando a autoridade de vocês na sala de aula. E, claro, vamos pensar em como resolver cada um deles. Se você quiser mais dicas, inclusive, como essas, já me segue também nas minhas redes sociais, porque lá no Mais Ponto Didática, que é a minha página, voltada inclusive para professores, eu trago muitas dicas exatamente para que a gente pense na nossa docência e traga, né, formas de solucionar algumas questões que vira e mexe aparecem na nossa sala de aula. Bom, e o erro número 1 que eu cometo demais, inclusive eu tenho que estar sempre atenta a isso, é falar rápido demais. Já aconteceu com algum de vocês? Isso acaba, de alguma forma, transmitindo um pouco de ansiedade, insegurança. E aí, quando os alunos percebem isso, de alguma forma, eles podem questionar a sua confiança como professor, a sua autoridade. Quando a gente fala rápido demais, às vezes isso pode dificultar, inclusive, o aprendizado, porque alguns alunos podem não entender ou não pegar exatamente aquilo que a gente falou, ou muitos querem anotar, né? Eu sou dessas, quase psicografo meus professores, né? E tem muitos alunos que fazem isso. Então, é pensar um pouquinho nesses estudantes e tentar falar um pouquinho mais devagar, né? Então, vamos resolver esse erro de forma prática? Controla o ritmo da sua fala, respira fundo antes de começar, fazer aquelas pausas estratégicas, pergunta, tá tudo bem, gente? Isso já dá aquela respirada. Então, é importante você praticar antes da aula, tá? Então, grave um áudio seu explicando um conteúdo, veja se você está falando de forma clara, de forma pausada, beleza? Então, esse seria o erro número 1. Gente, agora o erro 2, eu vou falar pra vocês. Eu trabalhei durante muito tempo também com formação de professores, coordenação, vice-direção de escolas, inclusive bem grandes no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu via sempre eram alguns professores que ignoravam pequenos problemas de comportamento e iam deixando aquilo ali acontecer. Mas aquilo ia acabando se tornando quase aquela bola de neve. Quando eles viam, eles já tinham perdido o controle. Exemplo. Você viu ali aquele foco, tipo 2, 3 alunos conversando enquanto você está explicando. Aí você deixou eles conversarem ali naquele momento. Daqui a pouco tem um outro foco ali, você deixa também. O que vai acontecendo é que daqui a pouco isso vai aumentando. E para depois você ter o controle, no sentido de ter a escuta e a atenção dessa galera toda, fica muito mais difícil, percebe? A ideia aqui é tentar não ignorar esses pequenos problemas, porque quando a gente ignora, você de alguma forma dá aquele recado de que você não tá tanto no controle. Então a ideia é que você aborde esses comportamentos no momento em que eles acontecem. Tem alguém falando? Querido, por favor, você pode não falar aqui junto comigo, porque não dá pra eu competir com vocês, minha voz é meu instrumento de trabalho. Olha só, né? Você não brigou, tirou de sala, né? Não foi uma coisa assim. Isso tá mostrando que você tem ali um respeito por aquele aluno que não estava te respeitando, né? Inclusive, e que você está tentando contornar de uma maneira educada, respeitosa, né? Então, você pode estabelecer, inclusive, regras desde o início e
ser muito consistente em aplicar essas regras. Isso eu também falava muito para os professores que eu mentorava ou eu estava dando alguma assessoria, porque eu percebia que eles falavam uma coisa em sala de aula, comprometiam-se com os alunos em fazer determinada coisa, como por exemplo, olha, se falar de novo, eu vou te tirar de sala. Aí o aluno ia lá e falava de novo. O que o professor fazia? Não tirava de sala. Então você não está sendo consistente naquilo que você prometeu fazer. É muito importante que você seja, tá? Porque isso vai aumentar a sua autoridade e vai fazer com que esses alunos confiem na sua palavra. Agora vamos para o terceiro erro. Esse erro eu já falei, inclusive, em outros encontros com vocês e falo sempre. Quando o professor chega para dar aula e ele não está preparado para aquela aula, ele não sabe qual é a matéria, ele não sabe qual o tempo que ele vai usar para explicar cada conteúdo, ele não planejou absolutamente nada, ele só chegou ali, caiu de paraquedas. E isso, gente, acaba fazendo com que esse professor perca a sua autoridade. Então é muito importante que você não chegue despreparado para você não passar uma mensagem de desorganização para esses estudantes. Isso, inclusive, pode fazer com que você perca a sua credibilidade. Então, planeje as suas aulas com antecedência, defina exatamente o que vai ser abordado, qual o seu objetivo em cada uma daquelas aulas, tá? E quais os exemplos que você vai usar, como você vai concluir cada uma das etapas, inclusive, da aula que você se propôs ali a dividir, tá? Ai, Roberta, mas eu vou perder um tempão fazendo isso. Não vai perder um tempão. Inclusive, hoje em dia tem chat GPT, tem um monte de inteligência artificial que te ajuda, pode otimizar pra caramba o seu tempo nisso. Então, é importante que você chegue na sua aula com um planejamento, sabendo a sua estrutura e o que é que você vai falar. E também tem um plano B. Por quê? Vai que aquela atividade não funcionou. De repente, alguma outra atividade que você tem ali pode substituir. Às vezes, é o data show que não funciona, era o microfone que você queria utilizar, enfim. Alguma coisa que pode dar errado, você pode ter uma outra alternativa já preparada para que você não fique ali meio inseguro, sem saber o que fazer. O erro 4, ele tem a ver com outro erro que eu já falei antes, mas que ele se diferencia pelo seguinte. O erro 4 é você ser inconsistente nas suas regras e punições. Por que isso é um problema? Quando o professor ele aplica uma regra para um aluno e depois ele aplica a outra para outro aluno, os alunos começam a perceber que ele não tem um padrão e nem uma consistência naquilo que ele está falando. Porque se ele está aplicando um tipo de comportamento com o aluno e na mesma turma ele está aplicando outro, na mesma situação, percebe? Isso faz com que os alunos fiquem confusos e comecem, inclusive, a testar os limites desse professor. A gente tenta não enfraquecer a nossa autoridade e não levar a situações de indisciplina mais graves. Por exemplo, chamar a atenção de um aluno e ignorar quando um outro aluno está fazendo a mesma coisa, isso dá uma sensação de injustiça muito grande e os alunos vêm para a coordenação, não sei o que, reclamando, meu Deus, aquele drama, né? Então, defina as suas regras bem claras para a sala de aula, aplique-as com consistência. Eu usava muito uma regra com os meus estudantes das 3 tentativas. Então, eu falava assim, olha, eu vou falar com você a primeira vez. Eu vou te mudar de lugar na segunda vez. Se você não estiver cooperando e você não quiser estar junto com o coletivo aqui nessa aula, você vai ser convidado a se retirar na terceira. E eu aplicava isso. Quando eu aplicava isso sempre, os estudantes percebiam que assim, não dava para eles fazerem uma segunda, porque eles já iam ter que trocar de lugar. Uma terceira, eles já sabiam que eles iam sair. Tinha vezes que eu não precisava nem falar, que eu já tinha trocado de lugar. E quando eu olhava que estava fazendo a terceira vez, o aluno mesmo já levantava e saía. Então, é importante, sim, a gente ter regras que a gente cumpre sempre da mesma forma. Explicando, inclusive, as consequências de forma transparente, tá? Para que os alunos saibam exatamente o que esperar de você e ali da sua autoridade. O erro número 5, pra gente fechar aqui o nosso encontro de hoje, é algo que muitos professores esquecem de fazer. A gente está lidando com pessoas.
é muito importante que a gente se conecte com essas pessoas, de alguma forma. Não precisa ser melhor amigo, não precisa, juras de amor, nem nada disso, gente. Mas a falta de conexão faz com que esses alunos te vejam apenas como, às vezes, uma figura de autoridade lá bem distante, quando às vezes, eles nem veem como uma figura de autoridade. Isso dificulta a construção desse respeito e acaba levando, muitas vezes, a comportamentos que são desafiadores. Eu tenho, então, uma ideia para vocês. Que tal você demonstrar interesse genuíno por esses estudantes? Pergunta como é que eles estão, como é que foi essa semana, o que aconteceu no final de semana, qual tipo de música que eles gostam. Tenta incorporar isso, inclusive, na sua aula. Isso vai gerar mais conexão e fazer com que esses estudantes também acabem sendo mais afetados pela sua aula. E educação é afeto, não é mesmo? Traga, de fato, as suas opiniões, experiências sobre o cotidiano deles. Não é para ficar entrando em detalhes, etc. Mas só para que você crie realmente essa relação de respeito, de empatia, tá? E isso mostra que você também aprende com eles e está disposto a escutar o que esses estudantes têm a dizer. E agora chegou a hora do nosso encerramento. E eu gosto de fazer que nem eu faço das minhas aulas, para ver se vocês estão ligados, estão aprendendo aquilo que a gente está falando aqui, que é quais são então esses erros que podem sabotar a sua autoridade na sala de aula. Pensamos em controle do ritmo da fala, se você estiver falando muito rápido, então tem que fazer umas pausas e tal. Resolver pequenos problemas de comportamento imediatamente, não deixar para depois ou acabar ignorando algumas coisas que estão acontecendo. Preparar as suas aulas de forma muito consistente e ter os objetivos muito claros também, de preferência com aquele plano B, para caso alguma atividade que você queira fazer não tenha funcionado muito bem. Aplicar as regras de maneira justa e consistente e não aplicar cada hora uma regra diferente para um, para outro, E por último, se conectar com os seus estudantes, trazer uma escuta ativa daquilo que eles gostam e tentar incorporar isso também na sua disciplina. Autoridade, gente, não é sobre ser rígido ou sobre ser autoritário, Eu falo muito disso. Inclusive, na minha mentoria, eu já trabalhei muito com os meus mentorados a diferença entre você ser uma autoridade e você ser autoritário, Tem uma diferença bem grande aí. Então, é importante que você use essas dicas para ser mais justa ou justo, firme, empático, Então, essas dicas, elas estão pensando aqui, gente, em fortalecer, de fato, a didática de vocês, a presença de vocês em sala de aula e criar um ambiente mais produtivo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, aproveita e compartilhe essa dica com outros professores que podem também se beneficiar. Aqui é um espaço para a gente trocar, então deixe um comentário para eu escutar vocês. É muito importante também eu conhecer um pouquinho de onde vocês vêm, de qual lugar do Brasil vocês estão falando, que tipo de ensino que vocês costumam estar mais trabalhando aí no dia a dia de vocês. Então, me segue lá nas redes sociais e até o próximo episódio. E se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial para você. Nos dias 7, 8 e 9 de abril, às 18 horas, teremos um evento gratuito em que eu estou reunindo as melhores dicas e estratégias para você, professor. Essa é a nossa jornada do professor iniciante. E se você quiser fazer parte, basta escanear o QR Code que está aqui no canto da tela. Ou se você está vendo pelo Spotify, você vai lá no meu Instagram, que também vai ter o link. O link vai levar vocês para um grupo onde eu vou trazer as aulas, vou trazer os conteúdos que a gente vai trabalhar. E ali a gente vai ter alguns dias de muita troca e muita imersão para os professores. Vem comigo?